Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito. Nós vamos ter mais uma aula de genética. Pessoal, essa aula de genética que nós iniciamos, tá? Nós vamos iniciar o conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, a partir desse conteúdo de epistasia, nós estamos iniciando, né, na minha parte, tá? O conteúdo do segundo bimestre, belezinha? Essa aula de hoje nós vamos tratar sobre epistasia, tá? Então nessa aula, pessoal, eu vou trazer para vocês a parte teórica, né, dessa aula sobre o que seria epistasia, os exemplos que nós temos de epistasia. Nós vamos ver que tem epistasia dominante, epistasia recessiva, tá? E vou trazer para vocês os exemplos de cada um. Depois, pessoal, tá? Depois eu juntamente com esse arquivo, com essa aula, eu vou enviar para vocês uma lista de exercícios sobre esse conteúdo de epistasia, tá? Porque eu volto a falar para vocês, pessoal, essa parte de genética, onde nós estudamos aí cruzamentos, formação de gametas, formação de genótipos, formação de fenótipos, tá? Para nós conseguirmos entender, pessoal, temos que praticar, tá? Não tem como aprender só na teoria, fazer 1, 2 exercícios e vir para a prova, vir para um concurso, ficar esse tipo de questão, tá? Você tem que ficar praticando, tá? Você tem que praticar ali a interpretação textual, tá? Que é muito importante para essa parte da genética, tá? E também ficar ligados na questão dos conceitos, tá? Nos tipos de heranças que nós podemos ter, tá? Herança que não é ligada ao sexo, herança que é ligada ao sexo, tá? Vocês vão ter essa parte aí com a professora Márcia também de herança ligada ao sexo, que é muito legal também, tá? Então, a aula de hoje é sobre epistasia, pessoal. Então, quando nós falamos de epistasia, turma, ela é um pouco diferente, né? Ela é muito diferente do que nós vimos anteriormente. Tá? Nós vimos que anteriormente nós tínhamos lá, por exemplo, um gene, né, 2 genes, melhor falando, né? Nós tínhamos lá 2 genes, né? Por exemplo, aqui, ó, nós tínhamos 2 genes que nós estamos estudando, né? Nós estaríamos avaliando, e cada gene ela desenvolve a sua característica. Cada gene desenvolve o seu fenótipo, né? E dependendo, nós poderemos ter e dependendo não, e conforme ele tiver o genótipo do indivíduo, vai se aparecer 2 características fenotípicas ali que vão estar se combinando, né? Por exemplo, na segunda lei de Mendel, tinha sementes em que Mendel avaliava tanto a cor da semente como o grau da semente ser lisa ou ser rugosa, né? Isso ele conseguia ver no mesmo indivíduo, né? Por quê? Porque nós tínhamos aí um caso em que um gene tal desenvolvia um fenótipo, o outro gene desenvolvia um outro fenótipo, e isso conseguimos ver em um descendente, né, o aparecimento desses 2 fenótipos, tá? Só que aqui no caso de epistasia, pessoal, por mais que apresente também 2 genes diferentes, olha só que interessante, no caso de epistasia, por mais que apareça também 2 genes diferentes, no caso de epistasia, um gene vai inibir a expressão do outro gene. Tá? Olha só que interessante, tá? Então aqui na epistasia nós temos aí uma forma de interação gênica onde um gene ele vai inibir a expressão do outro gene, independentemente se esse outro gene está no seu estado dominante, se é recessivo, independentemente, pessoal, esse primeiro gene aqui, ó, ele vai inibir esse outro gene. Tá? Independentemente se esse segundo gene aqui, ó, ele está no seu estado dominante ou recessivo, e o primeiro gene ele vai inibir de qualquer forma, tá? Ele vai inibir a expressão. E olha só que interessante, pessoal. Isso pode ou não estar no mesmo cromossomo. Então, nós podemos ter características que nós vamos estudar, tá? Nós podemos ter características que nós vamos avaliar ou estudar, e essas características eles são representados por genes diferentes, né? Beleza. São representados por genes diferentes. Esses genes diferentes podem estar em cromossomos diferentes, como por exemplo aqui, ó. Nós temos aqui o gene A e o gene B. O gene A está em um par de cromossomos homólogos. Nós temos aqui, ó, um par de cromossomos homólogos com o gene A que nós estamos estudando. Já o gene B está em outro
outro cromossomo, tá? Olha só, está em outro cromossomo. Aqui nós temos cromossomos homólogos também, né? Um par de cromossomos, estão em cromossomos em cromossomos diferentes, tá? O gene A e o gene B estão em cromossomos diferentes, em pares de cromossomos diferentes, né? Em cromossomos homólogos diferentes, ou cromossomos diferentes, né? Independentemente aqui se eles estão em dois aqui, estão em pares, né? Nós consideramos que o gene A e o gene B estão em cromossomos diferentes. Mas nós podemos estudar também ou avaliar, pessoal, características de genes diferentes que estão no mesmo cromossomo. Olha só, nós temos aqui um par de cromossomos homólogos, tá? Temos um par de cromossomos aqui que são os cromossomos homólogos. Mas notem, eu quero estudar o gene C e o gene D. Independentemente se está dominante ou se está recessivo, né? O Czão, ou Czin, Dzão, Dzin, o gene C e o gene D estão no mesmo cromossomo. Nós podemos ter também isso na genética, tá? Até agora nós estudamos o que, pessoal? Nós estudamos aí modificações, né, condições, heranças genéticas em que nós avaliamos genes em cromossomos diferentes, né? Genes diferentes em cromossomos diferentes. Mais para frente, lá no terceiro bimestre, creio eu, que nós vamos avaliar algumas condições em que nós encontramos, em que nós vamos estudar genes diferentes no mesmo cromossomo, tá? E aí nós vamos ter também nessas condições, nós podemos ter também nessas condições uma variabilidade genética também. Nós sabemos que nós encontramos sim uma variabilidade genética aqui, né? Por quê? Porque nós temos aí a formação de gameta, né? Para ter a formação de gameta, tem que ter a separação dos cromossomos homólogos e depois das cromátides irmãs, né? Nós sabemos que aqui nós podemos ter sim uma grande variabilidade genética. Mas e aqui, professor, como é que seria a variabilidade genética se os genes que nós estamos estudando, que são diferentes, estão no mesmo cromossomo? Como é que vai ter uma variabilidade genética nessas condições? Pode sim existir, isso que nós vamos ver mais para frente, tá? Nós vamos ver também condições assim. Então, só voltando aqui, pessoal, epistasia, ela é uma condição, uma interação entre genes em que um gene vai inibir a expressão de um outro gene, tá bom? E isso pode estar ou não no mesmo cromossomo, tá? Mas nós vamos estudar aqui exemplos em que estão em cromossomos diferentes, tá? Igual a gente estava estudando aí as outras heranças genéticas. E aí, pessoal, nós vamos conhecer nessa epistasia dois conceitos importantes, tá? Então lembra lá, epistasia é o que? É um gene que vai inibir outro gene. Esse gene, pessoal, que vai inibir o outro gene, tá? Independentemente se ele vai ser um gene, um alelo aí dominante ou recessivo, então nós temos lá um gene. Tá, o gene A ele inibe o gene B. Esse gene A que está inibindo o gene B, perdão, o gene A que está inibindo, nós chamamos de gene epistático. Tá? Então esse é o gene epistático. Então é o gene que vai inibir a ação do outro gene. É o gene que exerce a ação inibitória da expressão do outro gene. Esse outro gene que está sendo inibido pelo gene epistático, nós chamamos de gene hipostático. Tá? Então nós temos essas duas definições. Gene epistático, aquele que vai mesmo inibir a expressão de outro gene. Esse outro gene que é inibido pelo epistático, nós chamamos de gene hipostático. Tá? Então o gene hipostático é o gene que vai sofrer a ação inibitória. Ele não vai ser expresso, tá? Então esse gene hipostático ele não será expresso quando nós tivermos o gene epistático, beleza? E aí, pessoal, nós podemos ter uma epistasia que pode ser do tipo dominante ou uma epistasia que pode ser do tipo recessivo, tá? Na questão do dominante, quem vai inibir, né, o outro gene vai ser o alelo dominante. E no recessivo, quem vai inibir o outro gene é o alelo recessivo. Tá? Então, é basicamente essa a diferença entre epistasia dominante e epistasia recessiva. Tá? É bem legal esse conteúdo, pessoal, é muito legal. É um dos mais legais que eu acho aí na genética, é sobre epistasia.
Um exemplo de epistasia, pessoal, e aqui no caso de epistasia dominante, tá? É o que nós podemos ver no exemplo aí das abóboras, tá? Então lá nas abóboras, né, uma espécie de abóbora, nós temos lá dois genes, tá? Então nós temos dois genes, o gene Y, tá? Nós temos o gene Y e o gene W, tá? O gene Y ele vai se manifestar em dois alelos, né? Nós podemos ter o Y e o Yzinho. Tá? No gene W, nós também temos ele em dois alelos, o Wzão e o Wzinho. Tá? Só que eles vão se expressar de formas diferentes. Né? Eles vão se manifestar de formas diferentes ou não. Tá? Então, nesse tipo de abóbora, tá? O Y ele vai gerar a coloração amarela. Tá? Então quando ele aparecer, ele vai gerar a síntese de um pigmento, esse pigmento vai ser amarelo. Tá? E ele é o dominante. Né? Dominante sobre qual? Sobre o Y. Tá? Então o Yzinho ele vai gerar o pigmento verde. Tá? Então se eu tiver lá um indivíduo que é Yzão, tá? Yzão e Yzinho, nós temos aí um indivíduo que vai ser amarelo. Por quê? Porque vai dominar sobre o verde, tá? A questão do amarelo. Só que olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante. Já no gene W, nós temos o Wzão e o Wzão inibe, olha só, inibe o gene Y, tá? Então o Wzão inibe o gene Y. Ou seja, ele vai inibir o desenvolvimento da cor amarela, se ele aparecer o Wzão. E ele vai inibir a coloração do verde, se o Wzão estiver apresentando. Tá? Então, se não tiver nem amarelo nem verde, a cor da abóbora vai ser uma cor sem o verde e sem amarelo, a cor branca. Tá? E já o Wzinho, ele não vai inibir. Tá? Ele vai deixar a expressão, né, ele vai deixar que o gene Y se expresse, seja amarelo ou seja verde. Então, notem, pessoal, que aqui quem é o alelo epistático é o dominante, é o Wzão, tá? É o alelo dominante. Então, aqui nesse caso, o alelo epistático é o dominante, tá? Então, aqui o alelo epistático é o dominante, tá? Ele vai dominar sobre quem? Sobre o Y, tá? Então o gene Y é o que vai ser dominado, né? O gene hipostático é o Y que vai ser dominado pelo gene W, tá? Então o gene W é o gene epistático. Mais precisamente, quem que é o epistático? O alelo dominante. Tá? O alelo dominante. Então quer dizer que se o Wzão ele é o alelo epistático, toda vez que ele aparecer no genótipo do indivíduo, ele vai inibir a cor amarela, ele vai inibir a cor verde, desenvolvendo uma cor branca. Tá? Então vamos ver aqui, ó, nesse genótipo aqui, ó, nós temos um indivíduo que vai apresentar o alelo Wzão. Tá? Então ele vai gerar uma cor branca. Tá? Ele vai gerar uma cor branca. Então, toda vez que apresentar o alelo Wzão, ele vai gerar um indivíduo branco. Tá? Independentemente se for um Wzão com Wzão, por aqui, ou Wzão com Wzinho, tá? Ele vai, né, esses indivíduos vai inibir o outro gene, que é o gene Y. Isso é um exemplo de alelo epistático dominante. Tá? Então o alelo epistático aqui vai ser o dominante, né, o Wzão, que vai inibir as condições aí do gene Y. Tá bom? Outro exemplo de epistasia dominante, pessoal, é uma raça de galinha, tá? Uma raça de galináceo chamado de Leghorn. Tá? Então, o Leghorn é uma raça, tá? E eles possuem, turma, uma plumagem colorida. Podem ter indivíduos que podem apresentar uma plumagem colorida ou uma plumagem da cor branca. Tá? Então, nós temos aí para essa característica também dois genes, tá? O gene C e o gene I. Tá? Então, nós temos dois genes também. Esses genes, é claro, podem se manifestar de forma
de duas formas também, tá? O gene C tem o alelo dominante recessivo, Czão, Czinho, e o gene I tem o Izão e o Izinho, tá? O alelo Czão, pessoal, quando ele estiver aí no indivíduo, ele vai desenvolver a plumagem colorida, tá? Ele vai desenvolver a plumagem colorida. Aqueles que estiverem com o Czinho, tá? Estiverem com o Czinho, ele vai desenvolver a plumagem branca, tá? Ele vai desenvolver a plumagem branca. Aqueles indivíduos que terem o Izão, tá? O Izão, ele vai inibir, pessoal, a característica de ser colorida, tá? Independentemente se esse indivíduo tiver Czão, Czão ou Czão, Czinho, ele vai inibir essa característica de ser colorida. Da mesma forma, então, esse indivíduo também vai desenvolver uma coloração da plumagem branca. Já os indivíduos que tiverem o Izinho, né, nesse caso teria que ser 2 Izinho, ele não vai inibir o alelo Czão que vai desenvolver a característica, tá? Então notem que aqui quem está inibindo o C, que está inibindo a plumagem colorida, é o alelo Izão, né, o alelo Izão, ou seja, um outro exemplo de epistasia dominante. Então notem aqui, ó, nós temos um indivíduo que é Czão alguma coisa, Izinho, Izinho. Então esse indivíduo aqui pode ser um Czão, Czão, Izinho, Izinho, ou Czão, Czinho, Izinho, Izinho. Independentemente desses dois genótipos, ele vai apresentar uma coloração da plumagem colorida. Tá? Colorida. Por quê? Porque notem aqui ó, que esse indivíduo tem os dois alelos aqui para o gene E, Izinho, tá? Lembra que o Izinho ele não inibe o alelo Czão? Então ele vai deixar que o Czão se desenvolva normalmente, tá? Se expresse normalmente. Agora olhem aqui, pessoal, esse outro aqui. Desculpa, nós temos aqui um exemplo de genótipo Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. Então notem, ó, é Izinho, Izinho, né? Beleza, é Izinho, Izinho. Ele vai deixar que apareça a característica do gene C. Só que aqui o gene C ele está apresentando em 2 alelos Czinho, Czinho. Ele vai apresentar uma cor branca, normal. Notem aqui, pessoal, ó, Czinho, Czinho. Izão alguma coisa. Notem que ele tem pelo menos um Izão. Tem pelo menos um Izão. Então esse Izão vai bloquear o gene C. Só que aqui nesse caso ele não tem o alelo Czão para desenvolver mesmo a característica colorida. Independentemente então se ele tivesse ou não esse alelo epistático, tá? Ia ter a coloração branca, tá? Agora notem aqui esse indivíduo. Ele apresenta o alelo Czão. Opa, professor, ele apresenta o alelo Czão. Quer dizer que então que ele vai ter a coloração colorida. Não necessariamente vai ser colorida. Por quê? Notem, pessoal, tá? Notem que ele apresenta, tá? Notem que ele apresenta o alelo Izinho, tá? Ele vai ter a presença do alelo Izinho. O Izinho, ele vai inibir, pessoal, tá? Ele vai inibir o quê? O alelo Czão. Notaram aqui, pessoal? Então nós temos aqui nesse indivíduo, tá? Czão alguma coisa, Izão, Izinho. Então esse Izinho, tá? Nós podemos ver aqui que ele não inibe o Czão. Mas notem que aqui ó, nós temos um Izão. O Izão ele vai inibir, né? Ele vai dominar sobre o Izinho. Então o Izão, ele além de dominar sobre o Izinho, ele vai inibir a expressão de ser colorida. Então mesmo esse indivíduo aqui apresentando um Czão pelo menos, ele podia ser Czão, Czão, Izão, Izinho, ou Czão, Czinho, Izão, Izinho. Esse indivíduo seria branco. Por quê? Porque ele apresenta aqui pelo menos um alelo Izão, e é ele que vai inibir, ok? É ele que vai inibir a coloração de ser, a plumagem de ser colorida, e desenvolve então a coloração branca. Então notem ó, que aqui o alelo Izão é que vai inibir o outro gene, que nesse caso vai ser o gene C, o alelo Czão por ser colorida. Então se é o Izão que inibe, nós temos epistasia dominante também. Um exemplo de epistasia recessiva, pessoal. Então, epistasia recessiva é o que?
e o alelo epistático é quem? É o alelo recessivo, tá? Então nós podemos ver isso em camundongos, tá? Então na coloração da pelagem dos camundongos, pessoal, nós temos aí dois genes que podem estar relacionados, o gene P e o gene A. O gene P ele vai se manifestar em dois alelos também, né? Pzão, Pzin, e o gene A vai se manifestar em dois alelos, Azão e Azim. No gene P, o alelo Pzão, ele vai desenvolver uma coloração que nós chamamos de agute. Tá? Então, o indivíduo que é Pzão, Pzão ou Pzão, Pzin, ele vai desenvolver agute. O indivíduo que tem Pzin, ele vai desenvolver a coloração preta. Tá? Só que para ser preta, tem que ser Pzin, Pzin, né? Porque aqui nós temos dominância, né? O Pzão domina sobre o Pzin. Só que não basta ter apenas só esse par de alelos. Tem que estar relacionado também outro par de alelos que condiciona aqui inibir ou não. Então, por exemplo, se o indivíduo tiver aí o alelo azão, esse alelo azão, ele não vai inibir, tá? Ele não vai inibir. Ele vai desenvolver, ele vai deixar que ocorra a manifestação da cor agute ou a manifestação da cor preta, tá? Então, o indivíduo que for azão, azão, para alguma dessas cores aí, ou azim, ou azão e azim, para alguma dessas cores, agute ou preta, ele vai desenvolver ou agute ou a preta. Já o indivíduo que for azinho, pessoal, o azinho ele vai inibir a manifestação da cor preta e agute, tá? Ou seja, o indivíduo só vai conseguir inibir essa cor se o indivíduo for azim. Tá? Então, o indivíduo que for azim, alguma coisa, né, representando aí ou agute ou preta, esse azim, ele já vai inibir, ele vai ser o gene, o alelo epistático sobre o outro gene. Tá? Então, notem aqui comigo, ó, nós temos aqui os genótipos nessa tabela e os fenótipos. Tá? Notem aqui o primeiro genótipo, então vamos por aqui. Ó, o primeiro genótipo, azão, alguma coisa, pezão, alguma coisa. Né? Então, o azão, ele gera o quê? Ele não inibe, então ele vai deixar que apareça a característica normal aí, que se expresse a característica do outro gene P, né? Nesse caso aqui, se for Pzão, ele vai ser agute, beleza? Pode ser Pzão, Pzão, agute, Pzão, Pzinho, agute. Aqui nesse outro aqui nós temos o azão alguma coisa, Pzinho, Pzinho, beleza? Notem que ele também tem um azão, né? Então o azão ele não inibe, ou seja, a presença aqui do azão ele vai deixar que ocorra a expressão normal do gene P. Só que aqui o gene P está como Pzinho, Pzinho. Então se é Pzinho, 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 ele vai gerar o fenótipo de coloração da pelagem preta, tá? A pelagem vai ser de cor preta. Agora notem aqui, pessoal, esses dois últimos genótipos, azim, pezão, alguma coisa, azim, pezinho. Notem que eles possuem azim, azim. Então esse azim, ele é o alelo epistático. Ele vai inibir a manifestação do gene P, independentemente se esse gene está aparecendo dominante ou os dois recessivos, gerando então uma coloração do tipo, uma cor da pelagem do tipo albino, tá? Então notem que aqui, ó, quem inibe o gene P é um alelo recessivo, alelo epistático então é excessivo. Outro exemplo também, pessoal, de epistasia, e aqui também é uma epistasia recessiva, tá? Bem conhecida, bem famosa, é a coloração, tá? Da cor da pelagem, relacionada aqui à cor da pelagem de cachorros da raça labrador, tá? Então, labrador nós conhecemos em três cores, né? Nós temos a preta, a chocolate ou marrom e a amarela. Mas olha só que interessante, nós temos aí para essa característica a manifestação, né, a determinação de dois genes também, o gene B e o gene E. O gene B ele se apresenta em dois alelos, Bzão e Bzim, e o gene E se apresenta também em dois alelos, Ezão e Ezim. Agora vamos lá, para o alelo Bzão, tá? O alelo Bzão ele determina a cor preta desses cachorros labrador, tá? Então o labrador vai nascer com a cor preta da pelagem. Já o alelo Bzim, ele que vai gerar então a cor marrom. Então isso quer dizer, professor, que o gene B
tá? O gene B ele está relacionado na manifestação da cor, né? Então o gene B é o que está relacionado com a manifestação da cor. Ele pode ser a cor preta se for alelo Bzão, ele pode ser marrom se for alelo Bzinho. Para ser preto, melhor dizendo, né, para ser preto, vai ser Bzão Bzão ou Bzão Bzinho, porque o Bzão domina sobre o Bzinho. Para ser marrom, só tem uma única forma, Bzinho Bzinho. Só que o outro gene, o gene E, ele que vai ser o gene que vai estar relacionado em bloquear, em inibir a manifestação do gene B. Tá? Só que notem aqui, quando o labrador tiver o alelo Ezão, pelo menos um Ezão, ele pode ser Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho, ele vai manifestar a cor aqui normal. Ou vai ser preta ou vai ser marrom. Ele vai manifestar normal. Então vamos ver aqui os exemplos de indivíduos, né, de genótipos que têm o Ezão. Né? Então aqui ó, nós temos aqui genótipos que têm o Ezão, pelo menos um Ezão. E aqui genótipos também que tem pelo menos um Ezão. Então se ele tem pelo menos um Ezão, o Ezão vai deixar que o gene B se manifeste. Nesse caso aqui, ó, todos têm pelo menos um Bzão. Né? Ele tem pelo menos um Bzão. O Bzão gera pelagem preta. O indivíduo vai nascer preto, com a pelagem preta. Aqui nós temos também o alelo Ezão, pelo menos um Ezão. Só que os dois aqui ó, apresentam os alelos Bzinho, né? Os dois alelos Bzinho. Então ele vai gerar cor marrom, né? Ou chocolate. Agora, o indivíduo, né? O labrador que tiver o Ezinho, Ezinho, ele vai inibir a cor dessa raça, tá? Ele vai bloquear o gene B, tá? Então o alelo Ezin ele vai bloquear a manifestação do alelo B, seja preto ou seja marrom, e isso vai gerar uma terceira cor chamada dourado ou marrom. Então notem aqui ó, nessa tabela os genótipos dos indivíduos que é Ezin. Aqui ó, nós temos 3 indivíduos que é Ezin. Independentemente aqui, ó, se nós temos Bzão, Bzinho, se nós fôssemos avaliar como normal aqui seria 2 preto e aqui seria um marrom, mas não, eles não serão preto nem marrom. Por quê? Porque o alelo Ezinho, o alelo Ezinho vai bloquear o gene B. Independentemente se esse gene B está Bzão, Bzinho, nós temos uma inibição. E isso vai gerar então uma coloração da pelagem do tipo dourada, tá? Ou amarela. Tá? Então nós temos aí dourada e amarela. Então notem que aqui quem está inibindo o outro gene é um alelo recessivo. Então é um outro exemplo de epistasia recessiva. Tá? Um exemplo aí na pelagem dos cachorros aí da raça labrador. Turma, de epistasia era sobre isso, tá? Espero aí que vocês tenham entendido o que seria uma epistasia, tá? O que seria uma epistasia. E lembrem, pessoal, essa parte de epistasia, as proporções fenotípicas vão ser diferentes também. Tá? Então as proporções fenotípicas vão ser diferentes. Por quê? Porque um gene vai bloquear o outro gene, tá? Então nós podemos ter diferentes fenotípicas aqui também, tá? E espero que tenham entendido também o que seria uma epistasia dominante, uma epistasia recessiva, os exemplos, tá? A forma, pessoal, de fazer os cruzamentos, tanto ali para determinar os gametas, fazer a tabela, tá? E juntar ali os gametas, né, para ver os tipos de genótipos que irão originar, que terão de descendentes, é o mesmo, tá? A única diferença é o que, pessoal? Lá no final, quando vocês vão detectar qual é o fenótipo, tá? Por quê? Porque nós podemos ter um alelo recessivo que vai dominar. Nós podemos que vai inibir, melhor dizendo. Nós podemos ter um alelo de um gene que vai ser dominante e esse alelo dominante pode dominar o outro gene. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com essa final de detectar o fenótipo desses descendentes.
tá bom? Em seguida eu vou colocar aí juntamente com essa, vou disponibilizar, melhor dizendo, com essa aula, uma lista de exercícios aí para vocês relacionado à epistasia, tá bom, turma? Um grande abraço aí, continuem se dedicando e obrigado aí por tudo aí, por todas as atenções que vocês estão dando aí para nós, tá bom? Abraço, pessoal.